Nos estágios iniciais da resposta imune, o sistema imune inato reconhece a presença de agentes patogênicos e fornece a primeira linha de defesa. As células dendríticas que circulam nos tecidos possuem a capacidade de reconhecer a presença de padrões moleculares associados aos patógenos ou PAMPs. Os PAMPs são características conservadas dos patógenos, como lipopolissacarídeos ou LPS, que são componentes das membranas celulares de todas as bactérias gram-negativas. As células dendríticas possuem a capacidade de reconhecer os PAMPs por meio da expressão de uma família de receptores semelhantes ao TOL ou TLRs. No caso do LPS, ele é reconhecido por um membro da família TLR, o TLR4, que é expresso na superfície das células dendríticas. O LPS é transportado pela proteína ligadora de LPS solúvel, a LBP, para a superfície da célula dendrítica e depositado na proteína CD14 de superfície celular. A presença de LPS é detectada pelo TLR4 por meio de sua interação e de seu reconhecimento do LPS ligado ao CD14. O sinal emitido pelo TLR inicia a maturação da célula dendrítica. A célula dendrítica agora pode migrar para os linfonodos regionais e ativar a resposta imune adquirida. Os vírus são patógenos intracelulares que infectam as células do organismo. Neste exemplo, as células epiteliais apoderam-se de suas máquinas biosintéticas para a produção de novas proteínas virais. A degradação de proteínas virais dentro da célula permite que os peptídeos virais possam ser exibidos na superfície celular, ligados às moléculas do MHC de classe 1. As células T CD8 que reconhecem esse complexo peptídeo MHC são ativadas e matam as células infectadas. Após matar uma célula, a célula T pode mover-se para um novo alvo, matar a célula e assim por diante. O processo de morte é iniciado quando o receptor de células T e o CD8 se ligam a uma molécula do MHC de classe 1, carregando um peptídeo viral, produzindo sinais que ativam a célula T. As células T citotóxicas contêm vesículas de membrana chamadas de grânulos citotóxicos que empacotam as proteínas que matam as células-alvo. A mais importante destas é uma proteína chamada de perforina e um conjunto de proteases chamado de granzimas. Essas proteínas são unidas por uma proteína de sustentação chamada de serglicina. A ativação das células T provoca a liberação do conteúdo dessas vesículas, liberando as proteínas diretamente sobre a superfície da célula-alvo. Embora o mecanismo exato não seja conhecido, a perforina facilita a entrega das granzimas para o citossol. Neste ponto, a célula-alvo é destinada à morte e as células T podem migrar para encontrar uma nova célula-alvo. O processo de morte celular iniciado pelas granzimas usa a mesma maquinaria celular básica que dá origem à apoptose. As granzimas marcam várias proteínas celulares que regulam a apoptose, como a BID e a procaspase 3. As granzimas clivam a BID, que na sua forma truncada, libera o citocromo C da mitocôndria para o citossol. Simultaneamente, a granzima B ativa a procaspase 3, que por sua vez cliva a ICAD, o inibidor da DNase ativada por caspase. A DNase ativa migra para o núcleo, onde degrada o DNA, assegurando a morte celular. Os centros germinativos, onde as células B proliferam e sofrem a troca de isotipo e hipermutação somática, formam-se no interior dos folículos de células B nos órgãos linfóides. A formação dos centros germinativos inicia quando as células dendríticas, que apresentam o antígeno em sua superfície, ativam as células T CD4 antígeno específicas, que proliferam e maturam em células efetoras capazes de ativar células B antígeno específicas. Uma vez ativadas por uma célula T CD4, a célula B prolifera, formando um foco primário de células B antígeno específicas. As células B do foco primário migram para perto dos folículos e proliferam. As outras células B do foco primário persistem na área de células T por um curto período, secretando anticorpos, mas eventualmente elas morrem.
As células B que entram nos folículos começam a proliferar rapidamente. Durante esse período, elas também sofrem mutação somática para introduzir uma nova variação nos receptores de células B. As células B sofrem um processo de seleção após a mutação somática, quando os receptores são testados por sua habilidade de ligar-se ao antígeno. Aqueles que falham em ligar-se, ou que falham na competição contra outros receptores de células B, morrem. Os neutrófilos são as células brancas do sangue que procuram e matam a bactéria. Neste esfregaço, observa-se um neutrófilo entre as hemácias. A bactéria Staphylococcus aureus foi adicionada. O pequeno pedaço de bactéria libera um químio atraente que é detectado pelo neutrófilo. O neutrófilo se torna polimerizado e começa a caçar a bactéria. A bactéria que se movimenta por energia térmica faz um caminho aleatório, parecendo evitar o seu predador. Eventualmente, o neutrófilo alcança a bactéria e a engloba por meio de fagocitose. As células T citotóxicas contêm várias organelas citoplasmáticas. Alguns, como o complexo de Golgi e os centros organizadores de microtúbulos, são comuns a todas as células. Outros, como os grânulos citotóxicos, são encontrados apenas nas células TCD8 efetoras e células NK. Durante a interação das células T citotóxicas com seus alvos, essas organelas são redistribuídas no citoplasma da célula T para permitir que a célula desempenhe suas funções efetoras diretamente na célula-alvo. A molécula de adesão, a LFA1, medeia o contato inicial com a célula-alvo potencial e se liga a ICAM1. Se o receptor da célula T não encontra um antígeno específico, a célula não é estimulada e as duas células se separam. Se o receptor da célula T encontra seu antígeno específico na célula-alvo, ela torna-se ativada. Ocorrem então mudanças no citoesqueleto da célula T, onde as organelas citoplasmáticas da célula T se movem para a face da célula-alvo. Essa reorganização direciona a liberação de grânulos e uma nova síntese proteica na interface entre a célula T e seu alvo. Determinadas citocinas, como a interleucina 2 e o interferon gama, são liberados do complexo de Golgi e direcionados para a célula-alvo. Here in the street of Monrovia, there's a body here. Maybe Ebola, maybe something else. But the burial... Aqui no Brasil, o Instituto Evandro Chagas, no Pará, foi escolhido pelo Ministério da Saúde para diagnosticar o Ebola. É este laboratório em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, que vai descobrir se um caso suspeito de contaminação pelo Ebola se confirma. Has come. They're busy spraying down the area where the person is. They're going to wrap in plastic and take away. I was talking to someone. Então, o que ele faz é amplificar a quantidade de RNA do vírus para que a máquina possa dizer sim, é o vírus Ebola. Não tem o vírus Ebola. No aeroporto de Belém, a Anvisa
polícia está alertando passageiros que chegaram do exterior com sintomas como febre, hemorragia, dores musculares, dor de cabeça e diarreia para que procurem a vigilância sanitária. He's not dead. He's not dead. They were wrapping him up to take him away, but he's alive. He's moving his arm.